Um vento gelado varre a planície, carregando o cheiro acre de fumaça de vilarejos incendiados. Porque o inverno, sempre temido pelos invasores, poderia ser a arma secreta de quem resiste. Enquanto as temperaturas despencam para entre 14 e menos 22 graus Fahrenheit, a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia tornam-se verdadeiros labirintos de gelo, onde cada passo estala sob botas encharcadas. A multidão de líderes que abraçam o presidente russo na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin parece esquecer que o frio histórico já afundou impérios. E se o gelo, que antes guardava segredos de derrotas, agora estivesse pronto para virar a maré? O que acontecerá quando o próprio general Zima mudar de lado? A história já canta esse refrão cru. O general Zima, ou general Moroz, desponta quando exércitos ousam cruzar as tundras. Sabia que na Grande Guerra do Norte, em 1709, o frio foi tão implacável que até as águas de Veneza congelaram, deixando 35 mil soldados suecos sem saída? Enquanto o exército russo recuava, incendiava tudo à frente, o gelo se tornou muralha viva. Restaram apenas 19 mil dos invasores quando a primavera chegou, selando a derrota na Batalha de Poltava, hoje parte da Ucrânia. 2 séculos depois, Napoleão avançou com mais de 400 mil homens, mas ao primeiro sopro de outubro, o inverno raptou 80% de suas tropas. Restaram 100 mil famintos sem mantas, marchando sob sombras de neve. Será que o mesmo destino aguarda o invasor que hoje avança pelos campos ucranianos? A segunda grande tragédia de inverno ocorreu quando a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa em 1941. Mobilizando 3,8 milhões de soldados contra 2,9 milhões de russos ao longo de 1.800 milhas. Imagine a cena, tanques T-34 reluzindo sob o gelo, enquanto o ar se enche do rangido de veículos emperrados e o cheiro de óleo queimado. O plano de Hitler de conquistar Moscou entrou em colapso ao descobrir que o inverno chegaria sem roupas adequadas. 734 mil soldados já estavam feridos ou mortos antes mesmo da primeira nevasca. Em janeiro de 1942, os soviéticos empurraram os invasores a 155 milhas de Moscou, e o gelo que antes era aliado virou armadilha mortal. Hoje, com o apoio de parceiros que fornecem mantas, roupas térmicas e suprimentos, o exército ucraniano caminha preparado pelos mesmos caminhos que antes afogaram impérios. Mas até onde o frio ainda pode espreitar, pronto para transformar a força russa em sombra sobre a neve? Será que o inverno pode virar a lâmina contra a maior força militar da Europa? Zelensky declarou que o terror e o frio são os únicos verdadeiros aliados de Putin. E, enquanto o presidente russo abraça líderes da Ásia na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a frase, o inverno russo, ecoa como um presságio. Mas o que realmente se esconde sob a neve que cobre vastas planícies? Prepare-se para descobrir como o gelo pode mudar o rumo da guerra. No capítulo anterior lembramos que o frio já transformou a região em um túmulo de impérios. Agora, imagine o termômetro despencando para entre 14 e 22 graus Fahrenheit nos 3 invernos da atual guerra. O vento uiva como um lobo faminto, trazendo um cheiro de madeira queimada e gelo que crava, como lâminas na pele exposta. Em 1707 o rei Carlos XII da Suécia invadiu a Rússia com 35 mil soldados. Ao chegar o grande gelo de 1709, até as águas de Veneza congelaram, aprisionando os suecos nas estepes. Na primavera restaram apenas 19 mil, e a derrota em Poltava selou o fim do Império Sueco. Mas será que o mesmo frio ainda pode ser o saqueador dos invadidores modernos? Avançando para 1812, a Grande Armée de Napoleão avançou com mais de 400 mil homens rumo a Moscou. Os russos, adotando a estratégia de terra arrasada, incendiavam vilarejos, deixando os franceses sem abrigo. Quando o primeiro gelo chegou, 80% do exército napoleônico já havia desaparecido, restavam 100 mil soldados famintos, trajando uniformes de verão enquanto a neve rangia sob seus passos. Em 5 de novembro, a comida se tornou um luxo e o frio. Um assassino silencioso que deixava o corpo em choque, a respiração presa na garganta. E se, ao contrário das lições do passado, a Ucrânia estiver preparada para usar o mesmo frio como arma contra a invasão russa? O próximo inverno pode ser o campo de batalha onde a história finalmente se reescreve. A situação enfrentada pelas tropas de Napoleão era desesperadora. A escassez de suprimentos alimentares se agravava, e a chegada das roupas de inverno, que poderiam ter aliviado o sofrimento dos soldados, não ocorreu. Isso deixou os homens expostos ao frio intenso.
vestidos apenas com uniformes de verão. Milhares sucumbiram à fome, à hipotermia e à gangrena antes que Napoleão conseguisse retornar à França. A cena era sombria, e as palavras de seu assessor, Armand de Caulaincourt, ecoam em meio ao horror. Ele descreveu a realidade de um exército em colapso. O frio era tão insuportável que acampar se tornará impossível. Muitos soldados não conseguiam mais lutar contra as intempéries. Assim que se deixavam vencer pelo sono, era como se dissessem adeus à vida. O chão se cobria de corpos inertes, uma imagem devastadora de como a brutalidade do inverno poderia ser mais letal que qualquer batalha. Um destino semelhante se abatia sobre os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1941, a Alemanha dava início à Operação Barbarossa, uma invasão que pretendia desmantelar a União Soviética. No começo da campanha, cerca de 3.800.000 soldados alemães se enfrentavam com aproximadamente 2.900.000 russos, ao longo de um fronte de quase 3.000 quilômetros. Essa ação mobilizava a maior quantidade de tropas a uma única campanha na história. Os alemães avançavam de forma rápida e brutal, capturando milhões de soldados e civis soviéticos, que eram submetidos a um plano de morte por fome, conhecido como Hungerplan. Contudo, o Führer Adolf Hitler cometia um erro fatal. Em vez de direcionar suas forças ao coração da Rússia, ordenou que o exército se voltasse para a Ucrânia. Com o passar do tempo, a campanha se estendeu até o outono, e logo adentrou o inverno. Embora Kiev houvesse sido capturada em setembro de 1941, os russos estavam se reorganizando em volta de Moscou, contando com 1 milhão de soldados e 1.000 tanques T-34 recém-chegados. O mais preocupante era que Hitler e seu Estado-Maior não previam a extensão da campanha. Acreditavam que bastaria um empurrão final para que todo o sistema colapsasse. Isso resultou em uma falta de preparação para o inverno. As tropas estavam desprovidas de roupas adequadas, e à medida que o frio se instalava, a realidade se tornava cada vez mais cruel. Agora, imagine o desespero e a luta pela sobrevivência. Como as condições adversas do inverno poderiam mudar o rumo da guerra? O que aconteceria quando o general Inverno se tornasse um forte aliado do exército russo? As temperaturas poderiam ser a própria condenação para as tropas germânicas. O horizonte promete uma reviravolta. Em meio a tanta frieza, quem sairá vitorioso? Gancho. Por que o Kremlin conta apenas com o terror e o frio? Zelensky disse que são os dois verdadeiros inimigos da Ucrânia. A afirmação chocou o mundo. Mas será que o inverno ainda favorece Moscou? Resumo rápido. O presidente ucraniano alertou que a guerra dependerá de enfrentar o frio rigoroso. O inverno russo já foi temido por séculos. Em 1707, o rei sueco Carlos XII avançou com 35.000 soldados, mas a geada de 1709 congelou os campos. Apenas 19.000 homens sobreviveram, e a derrota em Poltava selou o fim do Império Sueco. Mais de 2 séculos depois, Napoleão marchou com 400.000 franceses. Quando o gelo chegou, 80% do exército desapareceu, restando apenas 100.000 homens famintos em farrapos de verão. A Alemanha, em junho de 1941, lançou a Operação Barbarossa com 3,8 milhões de soldados contra 2,9 milhões de russos ao longo de uma frente de 1.800 milhas. O Blitzkrieg ficou atolado na lama das chuvas de outono. As armas emperraram, os veículos não arrancavam e soldados morriam congelados em uniformes leves. Ainda assim, o grupo do Exército Central chegou a 12 milhas de Moscou, avistando suas torres ao longe. Então, as nevascas começaram. Em 8 dias, a coleta doméstica reuniu 76.232.688 peças de roupa de inverno, porém tardia demais. Os soviéticos, já preparados para o frio, contra-atacaram, empurrando os alemães 155 milhas atrás de Moscou em 7 de janeiro de 1942. Mais de 400.000 soldados foram perdidos. O inverno quebrou a ofensiva alemã, culminando na Marcha dos Tanques Vermelhos por Berlim, em 1945. Cliffhanger. Mas será que esse mito persiste porque a história foi simplificada demais? Resumo rápido. O gelo de outrora está sendo reavaliado pelos historiadores. Pesquisadores como Allen F. Shell mostram que o inverno jamais foi o único culpado. Na invasão sueca, a escassez de suprimentos e a estratégia de terra queimada já estavam corroendo o exército antes do frio. Em 1812, Napoleão já enfrentava doenças, deserções e perdas logísticas antes de outubro.
Em 1941, a Wehrmacht sofreu 734 mil baixas antes das nevascas, com combustível escasso e moral em ruína. O gelo foi apenas o estágio final do colapso já em curso. Hoje a Ucrânia aprende com esses erros. Com apoio da OTAN, tropas ucranianas recebem equipamentos de inverno e treinamento especializado. As roupas de frio chegam no tempo certo, e as linhas de abastecimento são reforçadas. Assim o inverno pode virar contra Moscou em vez de protegê-lo. Cliffhanger. O que acontecerá quando as primeiras nevascas de 2025 chegarem ao fronte? O gelo será mais um aliado da Ucrânia ou ainda servirá ao terror russo? Resumo da parte anterior. Questiona-se se o inverno realmente favorece a Rússia e se o mito ainda vale nos dias de hoje. Mas será que a lenda do general inverno ainda esconde um segredo mortal? Imagine um exército enfrentando ventos uivantes, neve cravando nos ossos, enquanto um rumor antigo ecoa pelos acampamentos. O primeiro obstáculo ao mito vem da análise de Alan F. Shell, historiador que em 1981, publicou Combatendo os Russos no Inverno, 3 estudos de caso. Shell desmonta a ideia de que o frio sozinho venceu os invasores. Ele mostra que o inverno foi apenas um fator contributivo significativo, não a causa decisiva. Em vez disso foram a erosão antes do frio, falhas logísticas, orgulho excessivo e cálculos estratégicos errados que levaram ao desastre. Resumo da sessão anterior. Shell aponta que o inverno ajudou, mas não garantiu a derrota. Então, por que Napoleão viu seu exército minguar antes da primeira nevasca? Na Batalha de Borodino, restaram cerca de 135 mil soldados, mas cerca de 30 mil já estavam mortos ou feridos. A falta de mantimentos, doenças e deserções drenaram a força antes que o gelo apertasse. Resumo da parte passada. A perda de Napoleão começou antes do gelo. E Hitler? Em novembro de 1941, a Wehrmacht já havia contabilizado 734 mil baixas e escasseava suprimentos. O frio chegou como a tampa de um caixão já aberto. A podridão já estava lá, pronta para esmagar tudo. Resumo anterior. O exército nazista entrou no inverno já ferido. Agora a Ucrânia não repete esses erros. Com apoio da OTAN, as tropas ucranianas receberam kits de frio, roupas térmicas e veículos Winterproof. Armas foram seladas contra a umidade, o brilho do metal não mais rende sob o gelo. Resumo da etapa passada. A Ucrânia está preparada para o frio. Mas há um detalhe que muda o jogo. Ao contrário das campanhas passadas, a Rússia hoje avança, não se esconde. Ela tenta usar o inverno como arma, não como escudo. Lembro-me de um inverno de 2014, quando o vento soprava como lâminas de aço, o cheiro de fumaça de fogueiras encharcava o ar, e o chão gelado rangia sob botas pesadas. O som da neve quebrando sob passos silenciosos ficou gravado na memória dos soldados como um presságio. Resumo da reflexão anterior. A Rússia troca de papel, tornando-se agressora. Será que o general inverno, que outrora enterrou impérios, poderá ser o próprio inimigo da Rússia neste novo palco? O futuro se desenha em branco, pronto para ser riscado pelas decisões que ainda virão. Putin tem apenas 2 verdadeiros aliados, o terror e o inverno. Assim declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky em 10 de julho, ao alertar que o país enfrentaria esses 2 desafios nos próximos meses. Enquanto o presidente russo se exibia ao lado de líderes da Ásia e do Sul global na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a credibilidade da primeira parte de sua frase enfraquecia. Do mesmo modo, as parcerias estratégicas da Rússia com a China, a Índia, o Irã e a Coreia do Norte, bem como seu peso nos blocos multilatinais, pareciam diminuir a influência do medo. Contudo, a última frase, a importância do inverno para as ambições militares russas, traz à tona um elemento histórico que moldou derramamentos de sangue por séculos. O general Zima, conhecido no Ocidente como General Inverno. Mas será que o gelo ainda protege a terra de Moscou? O inverno russo, ou General Moroz, já sepultou impérios suecos, napoleônicos e nazistas, mas a realidade da guerra na Ucrânia pode mudar essa lenda. As temperaturas despencam para menos de -20 graus Fahrenheit. O vento sussurra gelo entre as fachadas destruídas e a neve cobre tudo como um véu silencioso. Nesse cenário gélido, quem tem abrigo e suprimentos decide quem sobrevive. Os defensores, alojados em casas e porões, usufruem de linhas de abastecimento curtas. Os invasores, obrigados a acampar em trincheiras escassas, enfrentam o risco de congelar ao toque do metal frio. A Rússia, porém, não está mais na defensiva. Ao contrário das invasões de 1709, 1812 e 1941,
o exército russo avança, tentando garantir posições dentro das cidades antes que a neve se torne implacável. Se conseguir ocupar edifícios com porões seguros, poderá transformar o frio em aliado. Mas a Ucrânia, apoiada por parceiros da OTAN, já equipou suas tropas com vestimentas adequadas, kits de aquecimento e munição resistente ao gelo. Cada posto disputado, Pokrovsk, Konstantinivka, Seversk, Liman, Kupiansk, Uliápoli, pode virar a linha de frente de um embate onde a tecnologia de satélites e drones vigia cada movimento, anulando a surpresa de ataques subterrâneos que antes eram decisivos. A questão que paira no ar gelado é, o general Moroz ainda será o salvador da Rússia ou se tornará a própria armadilha? Será que os invasores conseguirão segurar suas linhas em meio ao estalo das metralhadoras e ao cheiro pungente de pólvora congelada? Ou o frio, agora equipado com olhos que tudo veem, forçará um recuo inesperado, devolvendo às forças ucranianas a vantagem que há tanto tempo a história lhes negou? Enquanto as sombras se alongam ao entardecer, a resposta permanece oculta sob a camada de neve, pronta para ser revelada quando o primeiro disparo ecoar nas ruínas cobertas de gelo. Nas ofensivas recentes, os russos romperam as linhas ucranianas em Avdiivka e Sudzha usando túneis subterrâneos descobertos por acaso. Mas o que isso revela sobre o verdadeiro obstáculo que a Rússia enfrenta? O inverno russo já foi o vilão de impérios. Em 1707, o rei Carlos XII da Suécia avançou com 35 mil soldados, mas o frio intenso da Grande Geada de 1709 congelou os campos, deixando apenas 19 mil combatentes vivos. Na primavera, a Batalha de Poltava selou o fim da expansão sueca. Um século depois, Napoleão trouxe mais de 400 mil homens rumo a Moscou. As táticas de terra arrasada e a falta de roupas de inverno reduziram seu exército a 100 mil ao chegar a outubro. Quando o gelo dominou, 80% dos soldados pereceram de fome, hipotermia e gangrena, enquanto o céu ecoava o estalar dos ossos quebrados nos campos gelados. Será que a história não poderia ter sido diferente? A Segunda Guerra Mundial trouxe o mesmo drama. Em junho de 1941, a Operação Barbarossa lançou 3,8 milhões de soldados alemães contra 2,9 milhões de russos num fronte de 2.900 quilômetros. A meta era Moscou, mas o inverno chegou antes que o exército alemão estivesse pronto. Falhas no uniforme, veículos emperrados na lama da Rasputitsa, a estação das estradas impossíveis, e bombas que não voavam. Quando as nevascas cobriram a frente, os tanques T-34 russos, ainda que pesados, avançaram enquanto os alemães se congelavam no chão. Até 7 de janeiro de 1942, os soviéticos já empurravam o inimigo 250 quilômetros para trás, e mais de 400 mil soldados do Reich desapareceram nas sombras geladas. Mas por que esse frio virou um aliado inesperado? Hoje, o frio ainda dita regras, mas o barro pode ser ainda mais traiçoeiro. No inverno ucraniano, as folhas desaparecem, expondo o solo nu a temperaturas que variam de 14 graus Fahrenheit a 22 graus Fahrenheit. As forças russas, já com cerca de 20 mil peças de equipamentos móveis perdidas, enfrentam a besdorichia, a falta de caminhos, que transforma cada tanque T-34 e cada veículo blindado em um peso morto na lama. Os drones FPV ucranianos derrubaram 2/3 dos 11 mil tanques russos avariados, muitos ainda atolados, mas a cada explosão também surge o risco de serem engolidos pelo pântano gelado. Enquanto os russos sofrem com a perda de mobilidade, a Ucrânia, apoiada por parceiros da OTAN, já tem roupas e suprimentos de inverno adequados. Será que o general Inverno, ao lado de seu primo, o general Lama, finalmente virará a maré contra a invasão russa? O próximo crepúsculo pode revelar quem realmente domina o frio. Drones de primeira pessoa, conhecidos como FPV, têm desempenhado um papel crucial na guerra, sendo responsáveis pela destruição de cerca de 2/3 dos 11 mil tanques russos danificados, muitos dos quais estavam atolados na lama. Contudo, a situação no campo de batalha é bastante complexa. Tanto as perdas de equipamentos da Rússia quanto da Ucrânia tendem a ser maiores em períodos com alta acessibilidade a abrigos e linhas de suprimentos mais curtas e protegidas. E agora a Ucrânia possui as armas necessárias para explorar essa vantagem, forçando a Rússia a uma significativa retirada. Estamos falando de uma variedade de drones FPV de curto alcance, munições de patrulha de longo alcance e drones de ataque. Durante as estações de lama, o cenário se transforma.
Nas temporadas de verão, a artilharia móvel pode transitar por campos e florestas com resistência mínima, mas isso muda drasticamente quando se considera a ameaça constante dos drones FPV. O chão pode ser pisado sem que os soldados afundem até os tornozelos ou joelhos, mas na estação chuvosa, a movimentação de veículos de combate fica restrita às estradas. Ao chegar o outono, a lama se transforma em gelo, criando novas oportunidades para o deslocamento de blindados em várias áreas, onde a neve e o gelo oferecem uma base sólida para avanços. Conforme o verão se transforma em outono, ambos os lados têm dezenas, se não centenas, de milhares de tropas distribuídas nas linhas de frente, abrigadas em trincheiras, buracos de raposa, bunkers e outras fortificações não urbanas. Para a Rússia, conquistar uma posição nas cidades-alvos é crucial antes que a lama exponha suas tropas a um clima cada vez pior. Para a Ucrânia, impedir essa penetração é impensável. Se os russos conseguirem se estabelecer nas cidades e consolidar linhas de suprimento durante a estação de lama, a luta urbana no inverno será brutal, semelhante ao que aconteceu em Mariupol, Bakhmut e Torets. No entanto, se a Ucrânia conseguir mantê-los afastados enquanto a lama ainda impera no outono, isso poderá mudar radicalmente o rumo da guerra com a chegada de General Inverno. Essa é a quarta e última razão pela qual o General Inverno pode trazer uma nova dinâmica nesta guerra, a evolução das táticas de combate ao longo do conflito. É importante lembrar que a Ucrânia, por natureza, possui a vantagem de ser defensora durante o inverno. Com o tempo se tornando mais desafiador, o resultado da batalha dependerá das estratégias que ambos os lados adotarem em resposta às condições climáticas. A luta promete ser intensa, com o tempo se configurando como um verdadeiro campo de batalha. Assim, várias questões emergem. Será que a Rússia conseguirá utilizar as condições invernais a seu favor, ou, quando a batalha chegar ao seu ápice, a Ucrânia se tornará a verdadeira vencedora? A tensão aumenta à medida que os meses frios se aproximam, e o que parecia ser uma vantagem para um lado pode se transformar em um obstáculo devastador. A guerra ainda não está decidida, e enquanto o General Inverno se aproxima, a incerteza se instala no campo de batalha. Gancho. 338 caracteres. Já imaginou que o mesmo inverno que congelou exércitos há séculos possa estar virando a maré a favor da Ucrânia? Enquanto o general Moroz se prepara para entrar em cena, as linhas de frente mudam de lugar. Drones unem como abelhas assassinas e as estradas russas transformam-se em trilhas de neve mortal. Será que o frio antes inimigo, agora será a maior arma de quem defende? Resumo da parte anterior. Na lembrança, o general Moroz surge quando o gelo cobre o campo de batalha, marcando a quarta e última razão pela qual este inverno pode ser diferente. A guerra evoluiu. A Ucrânia já possui vantagem defensiva no frio, com abrigo mais próximo e linhas de suprimento curtas, agora reforçadas por tecnologia de ponta. Narrativa principal. Um breve flashback nos leva ao som crocante da neve sob botas geladas, ao cheiro metálico da pólvora que se mistura ao ar gelado de um amanhecer em Pokrovsk. O vento uiva nas ruínas, enquanto o frio aperta a pele como mãos de pedra. Nessa atmosfera, a Ucrânia aproveita a cobertura natural e, sobretudo, um arsenal novo. Drones de curta distância equipados com câmeras FPV patrulham o céu como libélulas de aço. Munições de persistência e veículos lançadores de ataque se estendem por dezenas de quilômetros, carregando mísseis produzidos localmente fornecidos pela Aliança Ocidental. A estratégia, inspirada pela tática soviética contra os alemães na Segunda Guerra, agora gira em torno de alta tecnologia. As forças russas avançam em posições expostas, alongadas por longas linhas de abastecimento que se tornam vulneráveis ao frio. A Ucrânia cria zonas de morte de 16 a 32 quilômetros ao redor dos alvos mais avançados. Qualquer veículo que atravesse essas áreas é abatido por um drone ou artilharia em segundos, como se o próprio gelo o consumisse. Em Pokrovsk e Kostiantynivka, essas zonas já impediram o avanço russo, mantendo-o a apenas 5,9 quilômetros da fronteira antes de ser forçado a recuar. Ao mesmo tempo, a rede logística russa, rodovias, ferrovias, pontes, sofre ataques incessantes. Recentes explosões na ponte da região de Bryansk e nos trilhos próximos a Melitopol reduziram drasticamente o fluxo de suprimentos. Cada explosão ecoa como um trovão distante, enquanto o cheiro de óleo queimado se mistura ao ar frio. Em ataques noturnos, a mesma coordenada é alvejada repetidamente, mostrando que a Ucrânia aprendeu a usar o inverno como um amplificador de fogo.
Cliffhanger. Mas, se o frio pode transformar abrigo em armadilha, será que a próxima tempestade de neve criará uma nova linha de frente onde a própria Rússia, agora vulnerável, será a que se esconderá nas sombras? O general Moroz ainda guarda seu último truque, e ele pode mudar o destino de toda a campanha. O confronto entre Rússia e Ucrânia tem se intensificado, especialmente com a chegada do inverno. Em momentos passados, exércitos invasores como os de Napoleão e Hitler encontraram dificuldade sob a severidade do frio e condições extremas, mas este inverno promete trazer uma nova dinâmica à batalha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez declarações contundentes sobre os desafios que seu país enfrenta, enfatizando o papel crucial do inverno. Neste contexto, a Ucrânia pode usar a vantagem da defesa enquanto a lama do outono ainda resiste. Tradicionalmente, a dificuldade do inverno para os invasores parecia garantir a vantagem russa. Entretanto, o cenário atual é diferente. Com o arsenal moderno, a Ucrânia pode explorar as fraquezas das forças russas, já expostas em frentes longas e vulneráveis. Uma nova estratégia surgiu, onde os ataques se concentram em alvos específicos, em vez de dispersar as forças inimigas. As unidades ucranianas estão passando a atacar sistematicamente pontos logísticos russos, criando zonas de morte ao redor das posições avançadas. Assim, as forças russas se encontram em um dilema. Congeladas, famintas e sem suprimentos, a única escolha que lhes resta é se render ou lutar até o fim. Nos embates de Kharkiv e Kherson, a rápida retirada russa mostrou que eles não hesitam em abandonar o campo quando pressionados. Se a Ucrânia conseguir atravessar a difícil temporada de lama sem perder o controle das cidades estratégicas, uma virada decisiva pode acontecer. Ainda há desafios pela frente. O aperto do general inverno é implacável, mas se a Ucrânia se adaptar adequadamente, entrará na primavera em uma posição muito mais forte. Quando chegar o momento em que a lama ceder, as forças ucranianas estarão prontas para agir. A batalha continua, e todos estamos atentos a cada movimento nas frentes. O que ocorrerá quando o inverno finalmente se instalar? Esta pode ser a virada que muitos esperam.